Oi, pessoal! A galera que acompanha as notícias sobre a Bonelli no Brasil sabe que esse ano a editora Mitos voltou a lançar Dylan Dog. Meu primeiro contato com esse personagem foi com as edições da editora Lorentz, que saiu ano passado, em 2017, né? E de lá pra cá, o personagem me fisgou. Fui ao sebo, peguei várias edições, tanto formatinho da Mitos, que lançou anos atrás, quanto algumas edições da editora Record também. E, assim, comprei algumas, né, sei lá, umas 20 e poucas edições, e já li umas 7, acredito eu. Contando Lorentz, contando Mitos, né? E, assim, a editora Lorentz fez uma seleção que eu gostei bastante das histórias. É o seguinte, fora essa seleção da Lorentz, né, que pegou 3 histórias, li 2 da Lorentz, as minhas leituras foram meio aleatórias, né? Eu peguei aquelas histórias no sebo, peguei as edições e fui lendo, sei lá, tem muita indicação. Isso, essa aleatoriedade é algo legal que me fez gostar das histórias em geral, né? Eu não peguei assim os clássicos do personagem, né? Tipo, o personagem me fisgou, acredito que, sei lá, eu dei muita sorte, só peguei história boa, né? 2 histórias se destacaram, né? Uma da Lorentz e uma da Mitos, né? Que é Mater Morbi, cara, uma grande história, vale a pena pegar para ler, e o Longo Adeus, que saiu, salvo engano, no número 5 da editora Mitos no formatinho. E agora eu li esse retorno do Dylan Dog pela Mitos, né? O retorno do detetive do pesadelo, do investigador do pesadelo. E mais uma vez eu curti muito a história. O título dela é o Horror Paradise e ela é escrita por um trio de roteiristas que eu acredito que vai pronunciar os nomes errados, não sei nada de italiano, mas vamos lá. Michel Meda, Antônio Serra e Beth Wigner. E esses 3 caras, eles são os criadores do Nathan Never. E o traço é do Cláudio Castellini. Eu curti bastante o traço dele, acho que calhou muito bem com a história. Deixa eu mostrar mais um pouquinho aqui. O traço detalhado. Gostei bastante mesmo. E uma coisa que talvez tenha me feito apreciar ainda mais, ou ter condições de apreciar ainda mais, é que foi publicado no formato italiano, né? Depois de ler as edições no formatinho, pegar essa no formato italiano dá uma alegria muito grande, porque a experiência é completamente outra. O formatinho, aquele formatinho bem pequenininho, mata a arte, né? Eu lembro do Manfred, por exemplo, do autor do Mágico Vento, elogiando a tradução brasileira de Mágico Vento e criticando o formato, dizendo que aquilo ali não atrapalhava a experiência do desenho, né? Mas não é esse o papo, né? Essa edição é em formato italiano e é isso que vale. Mas vamos usar a sinopse, né? Em Horror Paradise, a esposa de um produtor de cinema procura o Dylan Dog porque o marido dela foi assassinado pelo Fred Krueger e ela tenta contratar o Dylan Dog para solucionar esse assassinato. Sério. A história começa assim. O marido dela foi assassinado pelo Fred Krueger, ou por alguém se passando pelo Fred Krueger, né? E a partir daí a coisa vai se desenvolvendo, né? Cara, essa história, Horror Paradise, ela funciona como uma grande homenagem ao cinema. E principalmente ao cinema de terror, há várias histórias dos anos 80 que tem Aliens, tem Rambo, tem anterior aos anos 80, né? Tem Alfred Hitchcock, tem até referência aos contos da revista Eerie, da revista Creep, tem Hellraiser, olha só. Aqui está um personagem que lembra o Rambo, né? Não só o Rambo, né? A mescla de personagens. Cara, isso aqui realmente para a galera que gosta de ver referência, assim, vai curtir bastante, porque a história costura várias dessas referências, né? E um dos grandes personagens da história, que é importante para a história, é um diretor de terror gore, ou de terror splatter, como diz a história, assim. E o seguinte, né? Algo interessante, mas que é relativamente previsível, pelo menos na solução, é a recusa do Dylan Dog dizer que há algo de sobrenatural envolvido, né? Embora toda a história dê a entender isso. Dylan Dog diz que o quinto sentido dele, quinto e meio, né? É, parece dizer que não há nada de sobrenatural naquilo. Ou seja,
É uma aventura relativamente diferente daquelas que ele vive normalmente. Ao extraordinário, mas não ao sobrenatural, como é que é isso? Como eu disse, a solução é relativamente previsível, mas a história é bem legal. E a narrativa ela se dá em duas frentes, né? O presente e o passado, o presente e a recordação do passado recente. Esse é um recurso que me parece comum em histórias do Dylan. O que acontece? Ele acorda numa situação e tem que descobrir ou lembrar como ele chegou até ali. Cara, a história, eu quero dizer o seguinte, é muito divertido. Eu li algumas vezes, por exemplo, das falas do Groucho, que é o auxiliar, né, o parceiro do Dylan Dog. Nas histórias, normalmente ele já tem essa pegada pro humor, mas aqui eu achei que ele foi melhor escrito, assim, a história foi melhor desenvolvida, tá aqui o Groucho, né? Foi melhor desenvolvido, os roteiristas acertaram a mão. Ele é aquele cara que quer fazer piadinha com todas as situações, quer ter tiradas boas. Ele me lembrou alguns amigos meus, assim, sendo bem sincero. E eu ri algumas vezes, assim, das tacadinhas dele, né? Bom, é uma história que pelo menos a mim fisgou. Esse primeiro número do retorno do Dylan Dog ao Brasil. Ela é divertida, ela é redondinha e ela brinca não só com referências ao cinema, mas com os clichês do cinema de terror. Cara, o final da história, por exemplo, aposta nessa brincadeira em relação ao clichê. Cara, eu gostei bastante, assim, de verdade. Foi uma leitura bem prazerosa. Leve, assim, leve, prazerosa. Bom, acho que não tem muito mais a dizer, agora só vou ficar me repetindo. Parando então por aqui, peço que você, se curtiu a história, se curtiu o vídeo, deixa aquele teu joinha. Se quer comentar sobre o Dylan Dog, sobre o Bonelli, escreve aí nos comentários. Se não é inscrito no canal, se inscreve, isso é importante pra gente. Um abração e até o próximo vídeo.